O Brasil passa por um momento em que diversas questões aí geopolíticas podem afetar o agronegócio. A gente está falando aí da lei da reciprocidade em avaliação, o julgamento das taxações na Corte Americana e agora, mais recentemente, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para entender como isso pode, enfim, bater no agronegócio, né? Como que o agronegócio pode sentir isso, como que isso vai resvalar nas decisões do setor, a gente vai conversar agora com o Marcos Janck, que é coordenador do INSPER Agro Global. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigada, Marcos, pela sua disponibilidade, porque a gente está vivendo esse momento que é turbulento, muita coisa acontecendo, e eu acho que é valiosíssimo a gente ter a sua ótica pelo agronegócio mesmo, né? Então a gente está falando aí de três coisas que estão caminhando ao mesmo tempo. Então, aqui nos Estados Unidos, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que embora já exista aí alguma resposta, são muitos casos, né? Então, assim, não é uma coisa da noite para o dia que vai ser uma decisão, né? Embora já se tenha essa decisão, não é da noite para o dia que ele vai preso. Então, o mercado reage nesse sentido. A gente está falando aí da avaliação de Donald Trump na Corte Americana, porque até algumas empresas entraram na corte para processar Donald Trump porque as taxações ali aplicadas seriam ilegais, né, contra a lei dos Estados Unidos. E, em paralelo a tudo isso, o governo brasileiro avaliando a lei da reciprocidade e se vai aplicá-la ou não. Como olhar isso, então, pela ótica do agronegócio? Como que o agro pode acompanhar isso da forma mais inteligente e cautelosa possível? Muito obrigada de novo pela sua participação, Marcos. Muito obrigado mais uma vez, Mariana. É um prazer estar com você e com todos que estão aqui nos assistindo. Eu acho que o julgamento do Bolsonaro vai resultar em algum tipo de sanção, né? Pode ser sobre juízes lá do Supremo, podem ser sanções em relação ao Brasil, né? Vamos lembrar, por exemplo, que no caso da Índia, eles tinham negociado 25% de tarifa, e aí os americanos jogaram para 50% apenas pelo fato da Índia comprar diesel da Rússia, né? E fizeram o mesmo tipo de ameaça para o Brasil. A gente compra diesel e compra muito fertilizante da Rússia. Então pode vir alguma coisa por esse lado. Não creio que uma tarifa adicional faça muita diferença, porque essa tarifa de 50% já é proibitiva, né? Então o que a gente tem visto é que alguns produtos estão sendo exportados para os Estados Unidos porque estão numa fase de preços muito altos nos Estados Unidos. É o caso lá do café, é o caso da carne bovina, mas realmente uma tarifa hoje já é muito proibitiva e ela está impedindo que haja comércio. Então, eu não acho que a tarifa adicional seja talvez a grande sanção, ela deve vir mais pelo lado dos impactos que tem o julgamento do Bolsonaro, a condenação do Bolsonaro. Acho que reciprocidade a gente não vai aplicar, os países não têm aplicado de maneira geral, todos estão se sentando na mesa para negociar. Infelizmente, o Brasil é um dos únicos países que não conseguiu ainda se sentar oficialmente na mesa. O setor privado tem feito esforços, mas o setor público não conseguiu ainda conversar. O que eu tenho visto são países indo a Washington para conversar e tentar encontrar um caminho. Acho que esse é o caminho mais correto, é o caminho da negociação e não o caminho da reciprocidade. Até porque a reciprocidade a gente sempre vai sair perdendo, né? Porque nós somos muito menores do que os Estados Unidos e eles têm muito mais instrumentos de pressão, como a gente tem visto. E eu acho que no caso do julgamento dos Estados Unidos, né, pela Corte Americana, seria muito bom que eles tivessem que levantar essas tarifas, até porque elas foram feitas em atos emergenciais, né? Mas eu vejo com muito problema o fato da gente ter que enfrentar a tal da seção 301 do USTR, né? Que essa sim pode criar uma proteção mais efetiva para os Estados Unidos. Eles podem partir para sessões dentro das regras do jogo, sem ter que recorrer a atos emergenciais, né? Mas seria bom que as tarifas caíssem de alguma forma, mas eu não acho que elas vão cair. Eu acho que o Trump tem conseguido administrar muito bem, porque ele tem maioria no Congresso, tem maioria lá na Corte Suprema, né?
e ele tem usado essas tarifas em cima de muitos e muitos países. E para cair, teria que estar caindo para todos, não só para o Brasil. E essa sessão 301 que você se referiu foi tema de audiência pública nos Estados Unidos semana passada, né? Até representantes da CNA, da Confederação da Agricultura e Pecuária, foram para lá para tentar dialogar, como você colocou, né? A via da iniciativa, né, privada, fazendo aí esses diálogos setor a setor com os seus pares, enquanto a via política não está conseguindo avançar no diálogo. Embora esse seja o melhor caminho, como você coloca, também não existe um avanço, porque aí, de novo, esbarra na questão de que não é uma taxação por questões comerciais e sim políticas, e aí a gente começa a ver esse jogo se entrelaçar. A própria ex-ministra Tereza Cristina, que foi lá para os Estados Unidos, né, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, também trouxe essa questão de como os Estados Unidos relacionam isso diretamente, né? Comércio e política, não há como desassociar. Fiz todo esse contexto para te perguntar o seguinte, olhando para essa possibilidade, então, de Donald Trump ampliar ou pelo menos manter a taxação, como que o agronegócio pode se precaver de mais problemas, mais problemas no sentido de rever novos destinos de novo para essas cargas, né? Seja para o café, seja para a carne. Como que o produtor, o empresário que está no campo hoje, que está lidando com a lavoura hoje, com o boi hoje, olha para isso e fala, vou tomar uma decisão, né? Como que a gente pode explicar para ele, ou pelo menos a via da cautela, como acompanhar esse mercado? Eu acho que a gente está numa sinuca de bico, né? Porque no final, o fato deles terem colocado essas tarifas sobre o Brasil em cima de razões que eu chamaria de político-ideológicas, certo? Quer dizer, o que está em pauta é Bolsonaro, é Supremo Tribunal Federal, é Big Techs, é BRICS, é China. Eu até acho que desses temas todos, o que mais pega no nosso caso é a proximidade com a China que a gente tem tido e que incomoda muito os americanos, essa presença da China na América Latina, né? Então, eu acho que tem várias coisas aqui que são de ordem não comercial, né? Então, isso aí significa que essa questão comercial que foi colocada pelo tarifato, isso vai se arrastar durante bastante tempo, tem uma conotação eleitoral aqui no Brasil, tem uma conotação política e de posicionamento ideológico dos Estados Unidos, então é isso que a gente tem na mão. Qual que é a saída para sair disso? A primeira saída é conversar com o setor privado americano que compra os nossos produtos e mostrar os impactos que a falta desse produto tem na economia americana, né? Vamos dizer, o preço lá do café já subiu nos Estados Unidos, vai subir ainda mais, até porque está faltando café no mundo. Então é bom mostrar que seria muito importante que eles comprassem o café do Brasil. Nós temos que fazer a mesma coisa com os produtos tropicais, lá com as frutas também, que eles não têm nenhuma chance de serem produtores de frutas tropicais, né? Eu acho que a carne bovina também tem o caso, porque eles hoje dependem da nossa carne bovina para fazer hambúrgueres, e hambúrguer lá é mais ou menos 60% do consumo de carne importada. Então, eu acho que essas coisas todas são muito importantes, que a gente demonstre para eles o que está acontecendo e consiga, a partir daí, reduzir com a pressão do setor privado. Uma coisa que me assusta muito, Mariana, é o seguinte, é que eles estão negociando acordos, né, lá na Casa Branca. Hoje é um outro método, né, não é mais acordo que você faz pelo OMC ou que você faz país a país, é um acordo direto na sala do presidente Trump. Eles estão negociando com a União Europeia, estão negociando com a China, Japão, negociaram já com a Indonésia, né? Então, assim, tem vários acordos que estão acontecendo, né, que estão e que podem, esse sim, trazer impactos para a gente em acesso que os americanos negociem com esses países. Por exemplo, se os americanos negociarem com a China um maior acesso para soja, por exemplo, e isso está na pauta, está sendo dito, acesso dos produtores americanos à China. Eles não têm hoje essa soja adicional, mas podem ser criados instrumentos tarifários ou de cotas que venham a beneficiar os Estados Unidos. Então, eu fico, inclusive, até mais preocupado com impactos que possam existir em outros mercados do que com esses que a gente está sofrendo hoje no mercado americano. E isso exige que a gente tenha mais estratégia,
que a gente consiga trabalhar em grupo, né? Eu acho que a gente tem que evitar uma situação lá do salve-se quem puder, cada setor faz a parte. A gente teria que tentar, pelo menos via setor privado, fazer uma conversa mais madura com os americanos. Mas então, pelo que o senhor está falando, a questão é prestar atenção não só, então, nesses acordos ou a falta deles bilateralmente Brasil e Estados Unidos, mas olhar o que os Estados Unidos têm feito, como tem se articulado com outros países, como a soja que você coloca, né? Então, é olhar das fronteiras do Brasil para fora e entender como que isso reflete aqui. É uma batalha naval mesmo, né? É uma batalha muito complicada, porque Brasil e Estados Unidos são os dois maiores exportadores de commodities do mundo. Só na China a gente compete em soja, milho, algodão, bovinos, suínos e aves. Quer dizer, nós temos 6 produtos importantes que a gente exporta para a China hoje, cujo maior concorrente nosso é os Estados Unidos. Então, o que pode acontecer desse processo são acessos preferenciais negociados na Casa Branca, por exemplo, dos Estados Unidos na China. Eu sei que a China vai tentar resistir a isso, mas a pressão pode ser tamanha que eles acabam negociando alguma coisa bilateralmente que dá acesso aos americanos lá na China e acaba prejudicando o nosso acesso. Eu acho que essa pauta é uma das pautas mais perigosas, mais complicadas e que exige, como eu já falei, estratégia, organização, coordenação setorial, né? E a gente vai ter que fazer isso daqui para frente. A geopolítica entrou para valer e ela pode destruir vantagens comparativas que a gente criou historicamente por eficiência brasileira. Isso pode ser destruído por uma pressão geopolítica desses acordos que a Casa Branca está fazendo. Como, então, calibrar, falando de China? É claro que a gente tem que lembrar que o comércio, as relações, elas são uma mão lava a outra, sempre foi assim. Mas como calibrar, então, essa China que pode sair de grande aliado para talvez mais para o lado da concorrência, já que você está colocando isso, né? Se tem fácil acesso aos Estados Unidos, né? Se essa troca pode se intensificar entre eles, a gente, enquanto brasileiros, precisa, então, ter essa ótica de calibrar o quanto que a China é aliado estratégico e quanto que a China pode se tornar um concorrente, uma ameaça, ou também não é nesse grau que você acredita que chegue? Eu acho que o grande problema é o seguinte: hoje a gente representa em torno de 25% das importações chinesas de agronegócio, né? A China representa 35% do que a gente exporta, portanto é uma relação muito forte entre os dois países. Essa relação cresceu a partir de 2017, no governo Trump 1, que foi no momento que os americanos colocaram tarifas sobre a China retaliou, era mais ou menos 20% naquela época, e nós que estávamos fora da guerra comercial naquele momento, acabamos crescendo muito. Hoje, os americanos exportam 30 bilhões de dólares para a China, a gente exporta 50, 60. O que os americanos querem agora é recuperar esse espaço, né? Então, nós somos hoje 25%, eles são 12% do que a China importa. Eles querem crescer nesse processo, lá na China. Então, isso pode ser feito, pode acontecer em detrimento do Brasil, por pressão bilateral, que eles têm uma agenda muito mais complexa, que ainda está em negociação, vai continuar. Então, nós temos que monitorar o que vai sair do acordo Estados Unidos e China, o que vai sair do acordo Estados Unidos-União Europeia, Estados Unidos-Japão, Estados Unidos-Índia, Estados Unidos-Indonésia. A essência do que a gente exporta hoje está na Ásia, né? Está lá no Oriente Médio, está no Sudeste da Ásia, está principalmente na China, Japão, Coreia, né? Então, esses acordos que os americanos estão fazendo com esses países no agronegócio, na parte de agronegócio, podem impactar o Brasil, né? E a gente tem que ter uma estratégia, e a gente tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Não dá para ser curto prazista, não dá para ser a situação lá do salve-se quem puder. Então, esta coordenação para chegar nisso, ela precisa ser feita. E aí eu te pergunto, então, para a gente encerrar muito brevemente, quais estratégias você enxerga, então, pelo menos iniciais, ponto de partida, coisas que não estão sendo feitas, ações estratégicas que não estão sendo feitas, você que circula entre setor produtivo, academia, pesquisadores, o que você enxerga, pelo menos, como um ponto de partida, sendo que a partida, em tese, está até atrasada, porque é isso, a gente precisa estar até à frente, né?
Olha, eu acho que primeiro a gente tem que estar negociando na Casa Branca, certo? Não basta só o setor privado. O setor privado está fazendo, mas nós temos que encontrar canais, avenidas que permitam que os governos conversem de alguma forma, nem que seja pelo telefone, né? Porque nem isso está acontecendo, nem sequer um telefonema é dado. Acho que o segundo ponto é a gente ter uma visão de longo prazo dos riscos que a gente está correndo e dos caminhos que a gente tem que seguir como país em relação principalmente a esses grandes mercados, né? E aí a gente deveria também conversar com esses países, né? A gente tem uma oportunidade agora de conseguir acesso em mercados que nós não estávamos trabalhando tanto. Por exemplo, se o café se fecha nos Estados Unidos e lá na Europa já não cresce mais, nós temos que desenvolver os mercados de café na Ásia, por exemplo, né? Que ainda são muito pequenos e têm muito potencial, né? Então aí eu acho que a diversificação de produtos, a adição de valor dos próprios produtos exportados e também a diversificação de mercados destino, né? E a relação com cada país importante é algo que tem que ser trabalhado sim pelo país. Nós temos aí 42 adidos pelo mundo, temos diplomatas em, sei lá, centenas lá de países atuando na área comercial. É hora da gente buscar esses mercados alternativos com mais força, derrubar barreiras com parceiros mais confiáveis, né? E, sobretudo, construir uma estratégia nos Estados Unidos que seja uma estratégia que olhe o todo, que não seja aquela situação que cada um chega lá e tenta resolver só o seu problema. É Aquilo isso. lá está virando um grande balcão, né, onde todos os países ficam presentes e eu vejo os países se organizando para fazer isso. E o Brasil, eu acho que não está bem organizado ainda, mas o agronegócio é o setor mais impactado, né? Sim. 50% da exportação do Brasil é agro e a gente hoje é exposto ao mundo como nenhum outro setor. Então tem que existir uma organização maior dentro do agro, onde a gente possa ter cenários e aí ter estratégias e ter uma visão de médio e longo prazo de para onde o mundo vai. O mundo está mudando a forma como ele opera brutalmente agora com essas coisas que o Trump colocou, né? As vantagens comparativas, que foi aonde a gente cresceu, já não valem tanto, né? Elas estão sendo substituídas pela questão geopolítica, e a questão geopolítica faz com que um país até menos competitivo consiga acesso do que outro que é mais competitivo.